Hoje eu vou te ensinar como fazer compostagem doméstica e produzir o seu próprio adubo orgânico e biofertilizante, mesmo que você more em pequenos espaços. Se você é novo por aqui, aproveita e deixe um like e se inscreve no canal. Eu vou ficar muito feliz de saber que podemos compartilhar muitos conhecimentos sobre uma vida mais simples e natural. Primeiro, vamos entender o que é compostagem. A compostagem é um processo biológico que decompõe a matéria orgânica, ou seja, decompõe os restos de alimento com a ação de organismos como fungos, bactérias e até minhocas. A compostagem doméstica, como o próprio nome já indica, é um método de decomposição que podemos fazer em casa, normalmente usando caixas plásticas ou baldes para colocar restos de alimento que saem da nossa cozinha. A compostagem também é conhecida como reciclagem de nutrientes, porque há o retorno desses restos alimentares para a terra novamente, dando uma nova utilidade ao que seria descartado. Essa nova utilidade nada mais é que a produção do adubo orgânico, que é um resíduo sólido formado pelo processo de decomposição dos alimentos, parecido com uma terra preta. E o biofertilizante, que é um adubo orgânico líquido, conhecido também como chorume do bem. O chorume, que é gerado em lixões e aterros sanitários, é um líquido altamente tóxico, cerca de 200 vezes mais tóxico que o esgoto doméstico. E esse líquido possui um cheiro muito ruim e é altamente poluente para os rios, lagos e lençóis freáticos. Já o biofertilizante, que é produzido pela composteira doméstica, não é considerado tóxico, porque ele é gerado a partir de matéria orgânica selecionada que provém da nossa alimentação. Não sofre contato com materiais poluentes, como metais pesados e outros materiais presentes nos locais de descarte de resíduos, sendo altamente nutritivo para o solo e para as plantas também. A compostagem doméstica ela pode ser realizada de duas formas, com a presença de micro-organismos e macro-organismos, principalmente nesse caso as minhocas. Esse tipo de compostagem doméstica é conhecida como vermicompostagem ou minhocário doméstico. E também ele pode ser realizado sem a presença de minhocas, apenas sendo realizado por micro-organismos presentes nos resíduos, como bactérias e fungos. No caso do minhocário, as minhocas aceleram o processo de compostagem, se alimentando dos resíduos orgânicos em decomposição e enriquecendo o composto com hormônios e nutrientes, que vão ajudar no desenvolvimento das plantas e garantir uma maior resistência a doenças. Essas minhocas são conhecidas como minhocas californianas, chamadas também de minhocas vermelhas. O mais indicado é utilizar essas minhocas californianas porque elas se dão muito bem em ambientes com grande quantidade de matéria orgânica e toleram uma grande variação de temperatura e umidade, que são características da composteira doméstica e são essenciais para sobreviver dentro dessa composteira. Elas são menores e de movimentos mais lentos que outras espécies de minhoca que a gente encontra por aqui no Brasil, ou seja, é mais fácil de manusear e elas se alimentam de diversos tipos de resíduos. O funcionamento da composteira doméstica é super simples, porque ela é composta por 3 ou mais caixas ou baldes que são empilháveis. Essas caixas ou baldes devem ser encaixados com o objetivo de obter um espaço para a decomposição de matéria orgânica e a coleta do biofertilizante, que é escoada pelos compartimentos. As duas primeiras caixas, contando de cima para baixo, elas são conhecidas como caixas digestoras. Elas possuem esse nome porque são nelas que acontece todo o processo de decomposição dos restos de alimento. Essas caixas possuem furos nas laterais para a oxigenação dos restos de alimento e também dos organismos que vivem ali. E também há furos no fundo, que servem para o escoamento do biofertilizante. Se a composteira for um minhocário, os furos também permitem a passagem das minhocas de uma caixa para outra. A terceira caixa é conhecida como caixa coletora, pois é ela que coleta o biofertilizante líquido que sai do processo de decomposição. Nessa caixa não há furos nas laterais e ela apenas contém uma torneira para a retirada do biofertilizante líquido. E como que a gente pode fazer a compostagem doméstica? Se liga que o passo a passo é super fácil e você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A primeira caixa, ela recebe os resíduos orgânicos lá da sua cozinha, como casca de fruta, legumes, casca de ovo e sementes. O jeito correto é fazer camadas de alimento, alternando com uma outra camada de matéria seca. Normalmente, essa matéria seca utilizada é serragem ou folhas secas.
Essa camada seca ela vai garantir que não haja umidade excessiva na composteira doméstica, evitando a formação de fungos e minimizando possíveis odores que atraem insetos que podem desequilibrar a sua composteira doméstica. Quando essa primeira caixa estiver cheia, ela vai precisar passar por um período de descanso para decompor os restos de alimento que estão ali, que normalmente levam em média 60 a 90 dias para se decompor. Então nós devemos trocá-la de lugar com a segunda caixa, ou seja, ela vai descer um nível e vai ocupar a posição 2 na composteira doméstica. A segunda caixa, que agora está com os resíduos já decompostos, ela volta para a primeira posição. E essa que está em primeiro, ela desce para a segunda para entrar no processo de decomposição dos restos de alimento. Provavelmente após 90 dias, esses restos de alimento que estavam no segundo andar já estarão decompostos. Você deve verificar, pois há alguns alimentos que se decompõem mais facilmente que outros, como as cascas de frutas e legumes. Dessa forma, iremos sempre fazer o circuito entre as caixas, garantindo que esse processo nunca acabe. Desse modo, a caixa do primeiro andar sempre vai ser alimentada e a do segundo andar sempre vai ter um tempo de descanso necessário para a decomposição dos alimentos. No caso do minhocário, as minhocas ficam transitando entre as caixas. Assim que os alimentos do segundo andar forem sendo decompostos e acabarem, as minhocas migram para o primeiro andar, que é o local que está sendo preenchido com novos restos de alimento. A terceira caixa apenas recebe o biofertilizante, por isso também é interessante haver uma torneira para a coleta do líquido. Tá vendo aqui essa terra bem preta? Isso aqui é o adubo orgânico, que nada mais é do que o resultado da decomposição da matéria orgânica digerida pelas minhocas e por outros micro-organismos. Esse adubo orgânico ele pode ser retirado da composteira doméstica e usado na sua horta. Normalmente é misturado com a terra comum em proporções que podem variar de planta para planta, mas normalmente é 50% da terra comum com 50% de adubo orgânico, garantindo diversos nutrientes para o crescimento adequado das suas plantas. E aqui na caixa coletora temos o biofertilizante líquido, que exige uma diluição. Nunca devemos usar o biofertilizante puro, porque ele é muito ácido e concentrado. Nesse caso, se ele for usado puro, ele vai desequilibrar o solo e algumas plantas mais sensíveis podem morrer. Por isso, sempre faça a diluição na proporção de 1 para 10, ou seja, uma parte do biofertilizante para 9 partes iguais de água. Esse composto ele pode ser usado a cada 15 dias para adubar o substrato das plantas. E se você está se perguntando se rola ter uma composteira doméstica em apartamento ou em casas menores, a resposta é sim. A minha composteira doméstica ela é bem compacta, com capacidade de 15 litros, com 30 centímetros de largura, 41 de comprimento e 40 de altura. E eu tenho uma composteira feita do zero, com baldes reutilizados, que tem 30 centímetros de uma extremidade para outra e 80 centímetros de altura. E a composteira doméstica ela pode ser ainda menor, porque você pode fazer com um balde do tamanho da sua preferência ou, se você preferir comprar, existem opções de composteiras domésticas menores do que a minha. Fica a dica. Na minha opinião, existem 3 razões principais para fazer compostagem doméstica. Em primeiro lugar, porque é uma forma prática de eliminar os resíduos orgânicos da nossa casa. Se você mora em apartamento, já pensou que belezinha jogar os restos de alimento na composteira doméstica e não precisar descer o tempo todo para eliminar sacolas de lixo? As minhocas e micro-organismos fazem todo o trabalho de decomposição e ainda nos dão adubo orgânico e biofertilizante de qualidade. Em segundo lugar, é que reduzimos muito a quantidade de sacos de lixo que sai da nossa casa, evitando o acúmulo das sacolas plásticas poluentes e dos resíduos nas nossas lixeiras que podem exalar odores e atrair insetos indesejados. E em terceiro lugar, estamos sendo agentes de transformação para um mundo mais harmonioso, minimizando os impactos negativos que os resíduos que nós produzimos na nossa casa causem problemas para o meio ambiente e para a natureza. E aí, curtiu a ideia e aprendeu como fazer compostagem doméstica? Deixa nos comentários a sua opinião sobre a compostagem doméstica e se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só comentar que eu faço questão de responder. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita e deixa um like e se inscreve no canal. Assim nós ficamos mais próximos para trocar experiências sobre uma vida mais simples, natural e sustentável. Até o próximo vídeo!